Olá, bom dia, meus amores. Dando sequência, nos conteúdos de língua portuguesa, Semana passada estudamos contos, os contos populares, a estrutura de um conto, como também o discurso, que cabe a um conto, seja ele direto ou indireto, tá? Creio que ninguém ficou com nenhuma dificuldade, porque ninguém procurou a professora para sanar dúvidas, Só explicações de como realizar a atividade, tá? Então, se ninguém ficou com dúvidas, então a tia vai dar sequência, no conteúdo de língua portuguesa, ok? O próximo conteúdo, que está no livro de vocês, no próprio livro didático de vocês, é os sinais de pontuação na escrita e na leitura de textos, tá? Que no caso é o que? O momento da ortografia, Contos é gênero textuais, Gênero textuais, interpretação de texto, literatura, na verdade, E aqui é momento ortografia, ok? Então vamos iniciar. Vamos iniciar com esse mini conto, que a tia vai ler: A Magia das Férias, tá? Menino nunca entende adulto, às vezes nem quer entender mesmo. Gabriel sempre acreditou ser assim e pronto. Mas certamente tinha alguma magia, alguma coisa estranha que acontecia com os seus pais nas férias. Pareciam outros, nada de brigas ou exigências. Brincavam, corriam. A mãe dava gargalhada, beijava toda hora. Por isso, quando a professora perguntou o que ele queria ser depois de grande, não teve dúvida: pai em férias. Tá? Aí tem uma perguntinha aqui: o que você acha que aconteceria se esse miniconto não tivesse nenhum sinal de pontuação? Tá? Vocês vão colocar a opinião de vocês. Se não tivesse nenhum sinal de pontuação, na verdade, Nenhum sinal, tanto a vírgula como o ponto, como a crase, como o travessão. Crase vocês não vão estudar agora, tá? Perdão. Travessão, ponto de exclamação, ponto de interrogação, tá? Ponto e vírgula, 2 pontos, tá? Como ficaria esse texto, esse mini conto, se não tivesse nenhum sinal de pontuação, tá? E vocês vão responder aqui, da opinião de vocês. Os sinais de pontuação são extremamente importantes na construção de um texto escrito, pois eles ajudam a reproduzir pausas, a marcar entonação, a criar efeitos de sentido em relação ao que será apresentado. Enfim, são elementos que na fala seriam representados pela forma de falar, de se expressar. Vamos entender agora cada um desses sinais de pontuação e como eles podem ser usados, tá? Aí tem alguns exemplos aqui de tipos de pontuação, como também exemplos de cada um deles, tá? Eu gostaria que vocês se atentassem a cada um deles, os exemplos principalmente, ok? Que eu vou trabalhar em cima dos exemplos que está no livro, tá? E depois passarei outras atividades sobre sinais de pontuação, ok? Ponto final. Ele é usado para encerrar frases em que se declara algo de forma positiva ou negativa. Veja os seguintes exemplos. O escritor terminou aquele livro de minicontos. Tá? Como ponto final já fala, é o ponto, é o final, é no final da frase você vai acrescentar o ponto, tá? Quando você encerrar aquela frase, você vai colocar o ponto final, tá? Porque acabou, finalizou a frase, você não quer dizer mais nada, ok? Aquele conto popular não convenceu os leitores, ponto. Já fui direta. Aquele conto popular não convenceu os eleitores, ponto final. Aí você vai utilizar o quê? O ponto final, sempre ao final da frase, ok? A vírgula serve para indicar uma pequena pausa na leitura, para se separar elementos em uma frase, para separar o nome do lugar na escrita de datas, entre outros usos. Exemplos. Olá, o escritor terminou o livro, mas não publicou. Tá vendo a pausa
quando a tia tá lendo? Ó, o escritor terminou o livro, mas não publicou, tá? Sempre que tiver essa pausa, a gente vai o quê? Vai acrescentar com a vírgula, tá? O escritor terminou o livro, mas não publicou. Vírgula e ponto final, tá vendo? Gosto de ler contos de aventura, de terror, de ficção e contos populares, tá? Quando dá sequência assim, ó. Gosto de ler contos de aventura, vírgula, de terror, vírgula, de ficção e contos populares para finalizar, ok? Para finalizar, lembrar que a gente sempre usa e contos populares e ao final o ponto final, tá? Também tem na data, né? Guaratuba, vírgula, 31 de dezembro de 2018. Guaratuba, 31 de dezembro de 2018, ok? Agora, ponto e vírgula, tá? Indica uma pausa maior que a vírgula, mas sem indicar o fim de uma frase. É o sinal intermediário entre a vírgula e o ponto final. Veja, Pedro gosta de ler, Ana de ouvir música. Pedro gosta de ler, Ana de ouvir música, tá? Colocamos ponto e vírgula, Ana, vírgula, de ouvir música, o ponto final, tá? É só se atentar à definição de cada um deles, tá? E sempre se basear pelo exemplo, tá? Eu gosto muito de trabalhar com exemplos. Se eu estivesse na sala de aula, eu mostraria, né, vários exemplos, até para vocês fazer no quadro, expor no quadro, tá? Mas infelizmente não tem como fazer isso, então nós temos que se atentar à teoria, né, e às definições do livro. Ponto e vírgula, né, como a tia falou, indica uma pausa maior que a vírgula, tá? Pedro gosta de ler, Ana de ouvir música, tá? Ponto e vírgula, Ana, vírgula, ponto final aqui ao finalizar a frase, ok? 2 pontos. Indicam a fala de um personagem e também podem anteceder uma explicação ou uma enumeração de elementos. Observe, você já pode observar, quando você termina a palavrinha, observe, 2 pontos, tá? Patrícia disse, 2 pontos, preciso comprar aquele livro, a exclamaçãozinha lá, tá? Só desejo isto, 2 pontos, que você seja muito feliz. Foi à livraria e comprou, 2 pontos, caneta, lápis, borracha e apontador, ponto final. Tá vendo? Não tem dificuldade também do ponto, de um sinal de pontuação que também não tem como não compreender. 2 pontos, ponto e vírgula, esses são os mais relevantes, mais fácil, né, no popular, de compreender, tá? Aí tem esse jogo rápido aqui que vocês irão responder, tá bom? Aí vamos lá. Além desses sinais de pontuação essenciais, esses aqui são os pontos, né? Sinais de pontuação, só quero dizer ponto. Sinais de pontuação, né, são os essenciais, que é o ponto final, a vírgula, ponto e vírgula e 2 pontos. Esses são essenciais mesmo, ok? Que a gente usa em qualquer momento de uma frase, a gente usa. O ponto final nós usamos nem todas as frases, né? Porque pode vir com exclamação, pode vir com uma interrogação no final, tá? Mas esses aqui são essenciais mesmo. De um jogo rápido, vocês irão responder, como eu estava lendo aqui. Além desses sinais de pontuação essenciais, existem outros que também auxiliam na produção de sentido na escrita. Observe-os a seguir. Reticências são usadas para indicar a suspensão da fala, né? Para dar, como fosse para dar continuidade ao que você está falando, tá? Deixando no ar o que seria o final de uma declaração. Além disso, são usados para expressar dúvidas, sentimentos, desânimo. Veja, naquele momento, o protagonista chegou e
reticências, né? Que tem uma continuidade ali, só que ninguém sabe o que é, mas ali ele deixou bem claro que tem uma continuidade, tá? Ele não conseguiu reticências, apesar de ter tentado muito, tá vendo? Também não tem dificuldade nas reticências, tá? Lembrando que esses conteúdos que a tia tá dando assim por aula virtual, tá? Eu vou relembrar todos eles em sala de aula, tá? Vou trabalhar, fazer como fosse um tipo de uma revisão, tá? Um resumão, e vou trabalhar todos eles em sala de aula, tá? Do jeito que a tia queria realmente tá dando esses conteúdos. Mas vamos lá, que tá dando certo, vocês não estão tendo dificuldade, né? Pelo menos até agora, né? Então vamos em frente, tá? Mas só para deixar claro aqui que em sala de aula, quando voltarmos, se Deus quiser, isso tudo logo vai passar, tá? E a gente logo vai estar na sala de aula, a tia vai revisar todos os conteúdos que eu tô dando virtualmente, ok? Travessão é usado no início de cada fala, no discurso direto. Lembra que a gente estudou o discurso direto lá no conto, tá? Que é uma classificação do discurso direto, é o conto que utiliza o quê? O travessão, tá? Sempre lembrando que um conteúdo trabalha em conjunto com o outro, tá? Esse livro de vocês é assim. Vocês viram que no início do sinais de pontuação a gente leu um mini conto, tá? O mini conto nós trabalhamos também no conteúdo anterior, tá? Ele sempre vem trabalhando os conteúdos anteriores. Isso é muito legal, tá? Desse livro. Além de separar ou isolar uma explicação, observe. Juca, irmão de Juliana, comentou no meio da conversa: li uma história incrível, tá? Ele sempre vem, tá? A separar ou também no início da frase, ok? Os parênteses podem ser usados para isolar palavras ou frases explicativas, tá? Frases que eu estou explicando, tá? Além de substituir a vírgula em algumas situações. Observe os exemplos a seguir. Vocês têm que observar bastante os exemplos, tá? Quando a tia voltar, a tia vai mostrar vários exemplos de cada um deles e pedir para vocês praticar bastante em sala de aula os tipos de pontuação, que é muito importante. Isso aqui é para o resto da vida. São os sinais de pontuação, tá? Ele deveria, ó lá, parênteses, ou não, aceitar aquela proposta. Juliana, irmã de Tiago, resolveu que ele leria a história para todos, tá? Aqui são os parênteses, tá? Nós temos os colchetes, nós temos as chaves, mas nesse momento nós vamos estudar só os parênteses, ok? E temos as aspas também, que podem ser usadas para isolar ou para destacar uma palavra ou uma expressão para indicar que se trata de uma gíria ou de uma palavra estrangeira, ou para indicar a fala de um personagem em discurso direto. Exemplos, quando a gente fala assim, entre aspas, né? Uma coisa que ficou lá no ar, né? Uma coisa que ficou em dúvida, né? Uma expressão, tá? A gente usa as aspas. Ela só queria entender toda aquela situação. Toda aquela situação. Aquele livro era muito irado, tá? Entre aspas, que a gente faz, entre aspas. Paola logo comentou: precisamos mesmo de férias. Precisamos mesmo, né, de uma folga, de férias, tá? Então, aspas também não tem dificuldade, eu creio, tá? Mas lembrando que a tia também está à disposição, tá? Eu quero que vocês perguntem, eu quero que vocês debatam, eu quero que vocês participem, tá? Vejo a interação de alguns, tá? Em realizar as atividades. Eu, se fosse da minha vontade, queria que, por exemplo, amanhã, aula de língua portuguesa, realizasse atividade de língua portuguesa amanhã mesmo, tá? Para não acumular atividades, ok? Vocês estão me enviando e eu estou analisando, ok? Aí, terça, geografia. Eu preferi o quê? Que fizessem atividade de geografia na terça, tá?
para não ter aquele acúmulo de atividades depois, certinho? É importante que você perceba e reconheça que os sinais de pontuação são elementos que auxiliam na construção do sentido e da expressividade na escrita, tá? É muito importante, né, esse conjunto, né? Esse conjunto de sinais de pontuação para se trabalhar também a escrita. Por exemplo, nós vamos fazer uma redação, que nós trabalhamos bastante a redação, né? É necessário, né, ter esse conhecimento de onde colocar cada sinal de pontuação, tá? A tia sempre fala, olha, respeitando, né, tanto a estrutura da redação como também os sinais de pontuação, tá? Mas agora a gente estudou cada um deles, tá? Mas os essenciais são aqueles, né? Ponto final, a vírgula, ponto e vírgula e 2 pontos, tá? Não é sempre que a gente vai utilizar aspas, nem um travessão, tá? Lembrem disso. Resolva também esse jogo rápido aqui. São atividades pequenas, tá? É por isso que eu tô adiantando essas atividades. São atividades pequenas, não são atividades extensas, tá? Que jamais eu vou passar também várias atividades extensas para vocês realizarem. Jamais. E se for uma atividade extensa, com certeza eu irei dividir, tá? Mas vocês podem ver que eu não estou passando atividades longas, nem de muitas páginas para vocês, tá? Matemática, que é a introdução à geometria, que tem muita página, eu pedi para vocês iniciar se vocês conseguissem, mas também se não conseguiram, não tem problema, tá? Faz essa hora da leitura aqui, tá? Que também não é só 2 questãozinhas. E na próxima aula, se Deus quiser, se vocês não tiverem nenhuma dificuldade em responder as atividades, se conseguirem compreender, nós daremos início, né, ao próximo conteúdo, que também é de momento da gramática, que é o sujeito, tá? Que é outro conteúdo de extrema importância para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula e que vocês tenham compreendido os sinais de pontuação, certo? E qualquer coisa a tia está à disposição para tirar qualquer dúvida de vocês. Respondam a atividades, de preferência amanhã mesmo, e já mandem para a tia, tá? Via o WhatsApp, tá? Fiquem com Deus, tá? E até a próxima aula, se Deus quiser, tá? Beijos!